Fala pessoal, tudo certo? Gabriel Casarotti com Danilo Menegatti aqui para mais uma vez falar com vocês. Hoje vamos atualizar um tema que a gente já falou num vídeo passado. Falaremos de novo sobre relação de troca entre insumos agroindustriais com a produção agrícola. Vamos atualizar esse tema porque estamos vivendo um mercado aí que está variando bastante falando desses termos, mas antes, sobe a vinheta. Bom, pessoal, então o tema de hoje é sobre a relação de troca entre insumos e a nossa produção. E esse é um indicador muito importante e muito significativo porque ele mede muito como que o produtor está gastando mais do que às vezes ele está recebendo. Às vezes os insumos ficam mais caros, mas o produto final que ele vende não sobe tanto de preço. Então é para isso que a gente desenvolve o índice de relação de troca. E aí tem diversas maneiras e diversos insumos que a gente pode comparar para ver se a relação para o produtor está melhor ou pior. Perfeitamente, Danilo. É como se fosse uma balança mesmo. A gente mede ali como que o produtor está gastando o que ele está produzindo. Então, se ele está produzindo mais, se ele está produzindo melhor e vendendo a produção dele a preços melhores, ele consegue comprar mais insumos. No entanto, isso não funciona se o preço dos insumos também estiverem subindo na mesma proporção. Vai ficar elas por elas. Então, como nós estamos no momento onde o mercado para a cana-de-açúcar está um pouco mais interessante para o produtor agrícola, é muito importante que a gente volte a falar sobre esse tema, atualizando esses valores, atualizando como que está o cenário, para que a gente possa também prever como que vai ser o final desse ano, o final dessa safra, e o produtor já vá se preparando também para o final desse ano. Exatamente, Gabriel. A relação de troca ela varia conforme a cultura que a gente está falando. E isso vai ser um fator importante que vai fazer com que o produtor tome a decisão na hora de ver qual cultura está mais rentável. O que a gente viu nos anos passados foi que muitos produtores migraram para grãos, porque a relação de troca estava mais positiva para grãos e não tão positiva para cana. E hoje a gente vai discutir como que está a situação hoje para o mercado sucroenergético. Bom, Gabriel, como eu falei, a gente tem diversas maneiras de fazer esse comparativo, né? Mas um princípio básico é que a gente precisa trazer todos os insumos, todos os produtos para uma mesma base, porque senão não tem como a gente comparar produtos líquidos, produtos sólidos, e também comparar isso com a produção do produtor de cana-de-açúcar, né? Então, a gente trabalha com valores em índice. Quando a gente vai fazer uma índice de relação de troca, a gente nunca vai tratar de quilos, de preço por tonelada, a gente vai sempre falar de um índice que normalmente começa no valor 100 e aí ele varia conforme o tempo. Mais ou menos vocês devem estar familiarizados aí, por exemplo, com o índice de inflação. Ele tem um valor 100 que foi estipulado em um período e aí a partir disso ele varia todos os meses e é dessa mesma forma que a gente vai tratar o índice de relação de troca. Então, os anos anteriores, Danilo, esse índice foi muito importante quando a gente estava olhando principalmente para grãos. Você já citou um pouco disso. Isso porque lá atrás, o preço dos grãos estavam muito maiores do que eles estão hoje. Hoje os preços estão derretendo ali, a gente não sabe até onde isso vai. No entanto, no ano passado a gente viu valores muito bons para a produção graneleira aqui no Brasil. Então, principalmente soja e milho estavam com valores muito altos. E por que muitos produtores migraram para essa produção? Porque a gente estava num período onde os preços de fertilizantes e defensivos também estavam muito altos. Então, o que aconteceu? Os produtores de grãos eles foram beneficiados porque a produção dele estava bem rentabilizada, no entanto, os preços dos insumos estavam também mais caros. Então, foi o jeito que o produtor agrícola encontrou para conseguir custear a produção dele. É claro, pensando que ele estaria pagando aqueles insumos que ele estaria utilizando com o dinheiro, com a rentabilidade daquela safra atual que ele estava vivendo. Então, recapitulando. Nos anos passados, nós vivemos um período onde os preços de insumos estavam mais caros, a rentabilidade da produção graneleira também estava aceitável e, olhando para o setor sucroenergético, a gente vinha ali patinando, preços talvez maiores, preços talvez menores em certos momentos, ali pensando no ATR principalmente. O Rafael aqui no nosso canal também fala muito disso, explicou bastante disso nos vídeos anteriores. E o que aconteceu? Muitos desses produtores que estavam penalizados, vamos dizer assim, ali na cana-de-açúcar, migraram para o setor graneleiro. No entanto, Danilo, nós estamos vivendo um momento muito diferente do que a gente vinha no passado. No ano de 2023, na safra 23-24 para a cana-de-açúcar, nós estamos vivendo um momento bem diferente. A gente tem ali que a produção sucroenergética está sendo muito melhor rentabilizada do que a produção graneleira. O que aconteceu? Os preços de insumos caíram, os preços dos grãos também caíram, no entanto, a produção sucroenergética está melhor rentabilizada. Então, o que acontece? Se eu compro esses insumos com o que eu estou recebendo com a minha produção, pensando no cenário de cana-de-açúcar, eu tenho muito mais lucratividade.
porque a minha produção está sendo vendida a preços maiores do que eu estou comprando esses insumos. Beleza, Gabriel. Agora que está claro todo o conceito do índice e também a parte agronômica, eu acho que a gente pode começar com a classe dos defensivos agrícolas, que é uma das que tem mais dispêndio dos produtores, né, na sua produção. Eles investem muito em defensivos para proteger das pragas e ter uma produção ali com maior rentabilidade e com maior produtividade. Então, os defensivos, dos males, ele foi o pior. Vocês vão ver aqui que a gente tem outros produtos que tiveram uma evolução de preço muito maior nos últimos anos. Os defensivos, apesar de terem sido valorizados, em especial alguns produtos como os herbicidas, principalmente o glifosato 2,4-D, que a gente já tratou em vídeos anteriores, eles puxaram mais para cima, mas no geral a classe de defensivos como um todo se manteve mais estável. Então nesse gráfico aqui vocês conseguem ver que a gente começa o nosso índice em janeiro de 2021, que foi ali bem antes de começar toda aquela tempestade, todo aquele caos no mercado e no suprimento de defensivos. Então vocês veem que no começo a relação de troca, quando a gente fala só de defensivos, ela estava ficando positiva. Como vocês veem aqui, conforme o índice sobe, né, a gente tem uma melhora no poder de compra do produtor. E o índice de defensivos, por muito tempo, se manteve acima e se manteve subindo. Nesse momento, a gente está vivendo um caos por conta da pandemia. O que aconteceu neste período, então, pessoal? A gente está vivendo um momento onde os insumos, onde os defensivos, eles estavam prejudicados, né, os preços estavam mais caros por conta de uma cadeia logística muito defasada. No entanto, a gente estava com preços dos alimentos, das commodities alimentícias, muito mais valorizados do que essa defasagem dos defensivos por conta da pandemia especificamente. Então, nesse momento, todos os preços das commodities alimentícias subiram. E isso contribuiu para que o índice ficasse positivo, pensando no produtor. Exato, Gabriel. Não somente isso também, a gente também teve no Brasil um momento de quebra de safra, né? Que também elevou o preço do ATR lá para cima, porque a gente teve uma produção menor nesse ano. E isso também contribuiu para a relação de troca para defensivos ser muito positiva. Então, se o produtor olha e fala, tô só comprando defensivo aqui, não utilizo mais nada, beleza, a relação de troca está muito positiva. Porém, a gente sabe que essa não é a realidade, tem diversos outros insumos envolvidos e quando a gente junta em uma imagem, né, a gente vê o final ali, a gente sabe que o saldo não foi tão positivo nos últimos anos. Porém, falando especificamente de defensivos, foram anos positivos, porque o produto final, né, o ATR da cana, estava mais valorizado do que os defensivos. Legal, Danilo. Se os defensivos não foram os vilões da história, quem foi? Os fertilizantes. Então, nós tivemos que, em 2022, os preços dos fertilizantes subiram mais do que a rentabilidade pela cana-de-açúcar, pelo ATR, como a gente estava trazendo aqui. Então, o que aconteceu? A gente estava com o ATR se rentabilizando, os defensivos estavam subindo também, mas não chegaram ao mesmo patamar. No entanto, os fertilizantes ultrapassaram essa rentabilidade. Então, nós temos que a relação de troca para fertilizantes estava defasada pensando no produtor. Pensando que o produtor ia ganhar um valor para vender a sua cana, no entanto, ia ter que gastar um valor muito maior para poder comprar fertilizantes. Isso fez com que muitos produtores acabassem antecipando suas compras, acabassem comprando menos. A gente teve também um momento de caos de mercado naquele momento. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, como vocês podem ver no gráfico, a gente tem uma curva muito acentuada ali, principalmente no ano de 2022, que foi quando o índice de relação de troca só para fertilizantes atingiu o seu pior patamar. Então foi nessa época em que a troca para o produtor estava menos rentável. E aí depois disso ele começou a dar uma respirada, começou a subir de novo conforme os preços dos fertilizantes caíram no mundo todo. E hoje ele já está ali em patamares mais aceitáveis. Porém, a gente viu ali que os últimos 2 anos foram muito difíceis para a compra de fertilizantes, especialmente para a cana-de-açúcar, porque o produto final não teve a mesma valorização e não acompanhou o ritmo dos fertilizantes. Beleza, Danilo. Para concluir esses dois, por enquanto, fica aí, pessoal. A gente vai falar ainda de diesel, a gente ainda vai falar sobre as nossas projeções para essa safra. No entanto, para concluir fertilizantes e defensivos, a gente coloca esse gráfico aqui para vocês. O que a gente consegue ver nesse gráfico? A gente colocou nessa linha os dois juntos, as duas classes no mesmo índice, para que a gente possa ver como que eles se comportaram nesses últimos anos. Só lembrando que nós utilizamos alguns pesos para que a gente pudesse dar para essas duas classes. Então, fertilizantes foi a classe que mais pesou no bolso do produtor, com 60% no nosso índice, e o restante, os outros 40%, a gente considerou para os defensivos. Ou seja, esse índice que vocês estão vendo agora mostra para a gente como que se portou, né, como que a relação de troca se portou pensando na troca entre a TR e os 40% de defensivos e os 60% de fertilizantes. A gente consegue ver, da maneira com que a gente vinha citando,
que a gente tem um vale, que a gente tem o pior momento para compra de fertilizantes e defensivos ali mais ou menos um ano atrás, em maio de 2022. Então a gente consegue ver isso. Então, depois desse momento, a gente vê que a gente consegue respirar como o Danilo vinha trazendo para a gente. A gente consegue ver que os preços dos defensivos e dos fertilizantes foram regredindo, foram voltando a patamares aceitáveis, vamos dizer assim, e a rentabilidade da cana-de-açúcar foi se tornando cada vez maior, até atingir os patamares que nós estamos hoje. Beleza, pessoal. Outro insumo que a gente julga importante trazer aqui para vocês, mas que ele se encontra ali numa classe um pouco diferente desses dois, é o diesel, né? Ele é muito utilizado principalmente ali para abastecimento do maquinário agrícola e, por isso, ele também tem grande influência no custo de produção. A gente sabe que diesel é muito caro, gasolina pesa muito no bolso de todo mundo e no produtor não é diferente. E nos últimos anos a gente viu um comportamento um pouco diferente dos outros dois que a gente viu. Fertilizantes defensivos tiveram um movimento ali de subida constante, alguns com alguns picos maiores em momentos diferentes, mas subida, né? E agora eles voltando a baixar. No caso do diesel, a relação de troca da cana-de-açúcar para o diesel foi positiva no ano de 2021, mas no ano de 2022, principalmente ali a partir de fevereiro, quando teve o início dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, ele começou a ficar negativo por conta do preço do diesel ter subido no mundo todo e no Brasil isso ter sido muito afetado por conta da política da PPI. E isso foi se mantendo ali, né? O índice de relação de troca foi abaixando constantemente, até que a gente teve um movimento de desoneração por parte do governo brasileiro em meados do ano passado. E daí o índice voltou a ficar positivo novamente, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. E aí a situação atual do que a gente vê para o diesel é um cenário muito parecido com 2021, né? Os preços eles estão situados em um patamar mais alto do que eles estavam em 2021, acho que todo mundo aí já sentiu no bolso, mas também o preço do ATR está mais alto do que estava no começo de 2021. Então, a gente tem ali um cenário de estabilidade, o índice voltando a ficar muito próximo de 100, como vocês podem ver aqui. Beleza, pessoal. Já falamos então sobre fertilizantes, defensivos, falamos sobre diesel. Vamos fechar então agora fazendo um compilado de tudo e vamos dar as nossas expectativas e projeções para o final dessa safra. O que a gente espera que aconteça até o final desse ano, até o final da safra 23, 24. Então a gente está vivendo um momento em que grande parte dos insumos agroindustriais estão se mantendo estáveis, estão até certo ponto caindo. Nós vemos aqui no Brasil preços de fertilizantes cada vez menores, não sabemos se compramos agora, a gente espera cair mais um pouquinho, será que vai cair, será que não vai? Então o que acontece? A gente está nesse movimento de queda, provavelmente estamos chegando no final dele, provavelmente os preços a partir de um curto prazo devem começar a se estabilizar, talvez não devem cair mais do que a gente está vendo hoje. No entanto, estamos em momentos de preços muito bons, momentos em que os preços dos fertilizantes e defensivos, principalmente, atingiram valores de começo de pandemia, até pré-pandemia a gente chegou a valores de fertilizantes. Além disso, nós temos preços de ATR cada vez maiores, cada vez mais rentáveis. Então, a nossa produção de cana-de-açúcar está ficando cada vez mais rentável. Momento jabá, então, pessoal. Nós temos no nosso aplicativo, o Calcula Cana, a projeção de qual preço o ATR deve fechar a safra 23-24. E lá no nosso aplicativo a gente encontra uma projeção em que o preço do ATR de fechamento para a safra 23-24 deve atingir 1,2717, ou seja, um preço muito mais rentável do que a gente vem encontrando atualmente. Isso levando em consideração o estado de São Paulo, né? O ATR São Paulo nós estamos projetando neste momento. E o que isso significa, Gabriel? Significa que nós temos preços de fertilizantes, defensivos, até diesel e insumos industriais chegando em preços mais baixos, em preços mais em conta para o produtor comprar. E nós temos uma produção mais rentabilizada. Então, provavelmente, nós teremos uma melhora na relação de troca. Nós deveremos ter relações de troca mais interessantes para o produtor. Certo, Danilo? Exatamente, Gabriel. A perspectiva que a gente tem hoje é desse cenário, principalmente quando a gente compara com o setor de grãos, né? Que recentemente teve ali uma queda um pouco maior no preço dos produtos vendidos. Então, a saca de soja, a saca de milho, o preço vem caindo, enquanto o ATR faz um movimento contrário, o que é diferente do que a gente vê nos últimos anos. Então, o cenário para a produção de cana-de-açúcar se torna muito mais rentável, que é o que a gente tem como perspectiva com esse índice. Então, pessoal, se vocês gostaram, se vocês têm interesse em receber materiais como esse, do índice de relação de troca e outras análises, não se esqueçam de deixar nos comentários. A gente pode trazer mais assuntos como esse aqui nos próximos vídeos. E também não se esqueçam de acessar todos esses materiais, tanto no Calcula Cana quanto no Radar Sucroenergético, que são as nossas plataformas aqui do PCE de Projetos. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o joinha, coloquem nos comentários o próximo tema que vocês gostariam de ver nos nossos vídeos e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Abraço.